Graça e paz da parte de Deus Pai, que nos criou, da parte de Deus Filho Jesus, que morreu por nós e nos salvou, da parte do Espírito Santo, que nos dá fé, que nos ilumina, que nos consola, que nos edifica nessa fé e que nos santifica. Amém. Acorde e ande na luz de Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem, baseado no texto do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Podeis assentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o menino foi levado por seus pais para conhecer uma daquelas grandes catedrais antigas, que tem aqueles belos vitrais com desenhos coloridos sobre os apóstolos, sobre a vida de Jesus, e ele ficou impressionado como era bonito. Cada um daqueles vitrais, como eles eram bonitos, e como eles brilhavam, porque a luz do sol, refletindo pelo lado de fora, fazia aquelas pessoas com aqueles vidros bonitos ficarem tão bonitas, translúcidas. E o garoto perguntou para os pais quem eram, e os pais começaram a falar: aquele é Pedro, aquele é João, aquele é o apóstolo Paulo, Jesus, e foi narrando a história de cada um e contando. Eles eram pessoas tementes a Deus, pessoas que foram fiéis a Deus, pessoas que dedicaram as suas vidas a Deus, pessoas que foram perdoadas dos seus pecados e que hoje estão no céu com Jesus. E aquilo ficou na mente do jovem garotinho. No domingo, na escola dominical, na escola bíblica, a professora perguntou para as crianças: para vocês, o que é um santo? Qual seria a sua resposta? O garotinho levantou o dedo e disse: eu sei. Santo é um homem que brilha quando a luz de fora o atinge. Ele tinha muito bem fixo na sua memória aqueles vitrais aonde a luz do sol brilhava, fazia brilhar aquelas pessoas. Eu achei super interessante essa explicação. Santo é alguém que brilha quando uma luz de fora o atinge. E não é exatamente isso. Quando nós somos atingidos pela luz do perdão, da graça, do amor de Jesus e somos totalmente perdoados, purificados, nós somos santificados. É exatamente isso que acontece. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, na carta do texto da epístola de hoje, Efésios capítulo 5, versículo 8 e 9, ele escreve assim para os cristãos da Ásia Menor: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Éfeso era a cidade mais importante daquela região da Ásia Menor. Éfeso era uma cidade onde o apóstolo Paulo também havia fundado uma congregação cristã. E era uma congregação coesa, unida, e que serviu inclusive de modelo para que outras igrejas, para outras congregações pudessem se inspirar. Entretanto, o apóstolo Paulo estava muito consciente dos perigos que havia numa cidade tão importante, tão grande para a época como Éfeso. Ali havia muita idolatria, ali havia muita feitiçaria, e ali havia também instaurado um grande templo à deusa Diana, que era chamada a grande deusa mãe, assim como hoje para alguns Maria, uma deusa mãe também. Ali toda idolatria se voltava para Diana, e era uma grande preocupação do apóstolo Paulo. Sabia que os cristãos de Éfeso viviam tempos difíceis para permanecerem firmes,
na fé cristã. Também hoje, nós vivemos tempos difíceis para a fé cristã. O apóstolo Paulo diz no versículo 16: aproveitemos bem o tempo, pois os dias são maus. Quando o apóstolo Paulo diz que os dias são maus, ele quer dizer que o tempo presente é um tempo governado pelo mal. Por isso, em outro texto, ele diz que é o príncipe do mal, o Deus deste século que governa o mundo, que é Satanás, com sua astúcia, com sua sedução, com a sua vontade de matar o homem, que Jesus o chama de homicida. O apóstolo Paulo sabia muito bem dos perigos da igreja, que a igreja estava sujeita naquela época. E nós também conhecemos muito bem os perigos que rondam o nosso país. Somos brasileiros, amamos o nosso país, mas precisamos reconhecer que também vivemos dias maus em nosso país. Não por causa desses protestos de rua, que a democracia é isso, mas vivemos dias muito difíceis por causa de vários assuntos que estão em pauta no Congresso Nacional e que vão exatamente, frontalmente contra aquilo que os cristãos acreditam, confessam como verdades absolutas. Hoje vivemos em tempos de relativismo, onde tudo é relativo, aonde o politicamente correto é certo hoje, amanhã não é mais, e todos vivem em cima do muro, pisando em ovos para não melindrar ninguém. E várias leis contrariam as leis do Deus absoluto, do Deus verdadeiro, do Deus onipotente. Contrariam a fé cristã. Por exemplo, aquelas leis que ofendem o direito à vida, que liberam o aborto e que permitem o assassinato de crianças indefesas. Daqui a pouco se farão leis para assassinarem também os idosos, porque também são um peso que muitos filhos têm de carregar e não são mais produtivos. Leis como a da ministra, ex-ministra Marta Suplicy, que quer tirar da legislação o termo sexo, para que ninguém mais se dirija masculino e feminino como sexo, mas como gênero. Se isso for aprovado, fica muito fácil para se destruir a família, porque aí dois pais ou duas mães poderão viver unidos em casamento, pois não haverá mais sexo masculino e feminino, mas um gênero e cada um pode escolher o gênero. De forma sutil, esse governo está destruindo a família. A opinião, direito à opinião. Eu não poderei mais expressar minha opinião dizendo que o homossexualismo é pecado, porque isso será uma afronta e uma discriminação contra quem deseja viver assim. Então existem leis nesse nosso mundo moderno, relativista, que são frontalmente contra a lei de Deus e que estão sendo aprovadas com palmas, com gritarias, com urnas, com passeatas. Precisamos ter cuidado. O príncipe do mal se disfarça em anjo da luz, muito bonito, muito belo e aplaudido por todos, como politicamente correto, continua dando as cartas. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo convida no versículo 14, dizendo: você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte e Cristo te iluminará. Queridos irmãos e irmãs, o convite para acordarmos e andarmos na luz nos quer prevenir contra essa onda do relativismo e do secularismo que nos cerca.
Quando Paulo fala acorde e vive na luz, ele não está falando de viver na luz pensando em bronzeamento ou pensando em luz de energia elétrica. Ele está falando de uma vida espiritual que deixa as trevas para ser uma vida de clareza das verdades bíblicas de Deus. Você só tem duas alternativas na questão espiritual: ou vive em trevas espirituais ou vive na luz. Quando Deus enviou Jesus para tirar o mundo das trevas do pecado, para através da sua luz, que é a luz divina, nos purificar, nos iluminar com seus dons, nos fazer filhos da luz, para que, vivendo na luz da verdade, conheçamos as coisas como de fato elas são, sem enganação, sem hipocrisia, sem mentira. Jesus adverte os discípulos dizendo: vigiai e orai, acordai. Quando ele diz acordai, é porque corremos o risco da sonolência espiritual. Quando caímos na sonolência espiritual, ficamos desatentos às coisas de Deus. E essa sonolência pode acontecer por causa de duas situações. Primeiro, por ignorância das verdades divinas, as quais já não são mais tidas como verdades absolutas. Acabei de citar algumas que estão sendo aprovadas pelo governo, pelo lado civil, pelo governo civil, no Congresso. Mas também há aquelas verdades absolutas que deixam de ser verdades e que são ensinadas por várias igrejas, por várias denominações, inclusive se dizem cristãs, mas que são seitas porque vivem ao lado da verdade. Algumas dizem que Jesus não é Deus, é um enviado, é alguém intermediário, é um anjo. Outros não aceitam a Trindade, outros aceitam a fé em Jesus, mas dizem que ao lado da fé você deve guardar dias, você não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode fazer isso ou aquilo, como se Jesus precisasse de muletas e não tivesse feito a obra completa quando gritou: está consumado. E assim cai no grande erro que Paulo critica aos Gálatas quando disse: ou é pela lei ou é Cristo. Essa ignorância espiritual está tomando conta de muitas pessoas que não aceitam a verdade como ela é na Escritura Sagrada e dizem: não, Deus não poderia ter feito isso. Por exemplo, dar vinho na Santa Ceia, alguns acham isso uma aberração. Mas Jesus deu. Será que Jesus está errado? Ah, mas a minha igreja não aceita isso. Ou você fica com a verdade da sua igreja ou com a verdade de Jesus. Porque o vinho era vinho mesmo. Alguém ontem me disse que em algumas igrejas se diz que naquela época o vinho não tinha álcool. Ignorância, todo vinho tem álcool, isso não é vinho, é suco. E vinho para ser vinho é a uva fermentada. Como é que não é bêbado, logo bêbado, se o vinho não tinha álcool? Por que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, adverte as pessoas da Santa Ceia para não se embriagar? Então, às vezes, as pessoas tentam voltar Deus à sua doutrina. E isso é uma ignorância espiritual que causa sonolência e que desvia as pessoas da fé verdadeira. E o diabo, sutilmente, como anjo da luz, desvia as pessoas da verdade. Segundo, muitas pessoas caem na sonolência espiritual por negligência, por acomodação, por não levarem mais a sério a fé. Ah, eu vou ler a Bíblia quando eu tiver tempo. Eu vou no culto quando eu tiver tempo. Fazem do culto um compromisso qualquer como outro. E não um encontro com Deus. Onde, de uma maneira toda especial no culto, eu vou buscar o perdão dos pecados, o fortalecimento da minha fé, o conforto do convívio com
os irmãos, eu vou louvar, agradecer. E assim, por fazerem o seu encontro esporádico com Deus, compromisso de vez em quando ler a Bíblia, de vez em quando participar de um estudo, vão pouco a pouco esfriando na fé, caindo na sonolência espiritual. De repente, já não tem mais um compromisso com as verdades bíblicas. Você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo te iluminará. Diz Paulo em Efésios 5, versículo 14. Acorde. Acorde pelo poder da palavra de Deus, pois o Espírito Santo está te chamando. Está te capacitando para viver não em trevas, não dormindo, mas como filho da luz. O apóstolo Paulo diz no versículo 14: você que está dormindo, acorde e levante-se da morte. Observe que essas palavras não indicam que temos forças particulares para fazermos isso sozinhos. Exemplificando, o fato de eu ir cobrar alguém não indica que eu mesmo tenha dinheiro para pagar a dívida. Quando somos cobrados por Deus, é para tirar de nós o orgulho. Somos orgulhosos, mas mesmo que eu me esforce muito, eu não posso cumprir perfeitamente a lei de Deus. Por isso, Deus cobra de mim a perfeição, mas como eu não tenho como pagar essa dívida, Jesus vem em meu socorro e diz: eu paguei tudo por você. Eu quitei toda a dívida, multiplicado e perdoado. Agora vivo uma vida de santificação. Deixa minha luz transparecer através de você. De vez em quando Deus precisa nos humilhar para mostrar que estamos dormindo e não conseguimos levantar sozinhos, para que possamos olhar para Cristo e dizer: Cristo, me ajude, me levante. E Ele faz isso com maior amor. E muitas vezes Ele me carrega no colo. Quando eu deixo o orgulho de lado, quando eu deixo aquele achar que com as minhas leis, com o meu fazer ou não fazer isso, comer ou não comer, beber ou não beber isso, acho que posso ajudar em alguma coisa. Quando eu deixo isso tudo de lado e digo diante de Deus, como disse Isaías, todas as nossas obras são como um trapo de imundícia, não servem para nada, me ajude. Carregue toda a minha carga. Eu estou ouvindo te dizer: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu estou aqui, Senhor. Aí sim, aí Deus me torna forte. Deus me abraça como um filho querido e diz: vamos lá, vamos junto. Você acordou, agora ande como um filho da luz. Verdadeiramente arrependidos, chegamos aos pés de Jesus, somos totalmente perdoados. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2, 4 a 6: a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Estar acordado significa ser abençoado. Acordar e levantar significa ser e estar cristão. Ser e estar cristão é viver na fé no mundo que ainda está em trevas. Ser e estar cristão é como nós acompanhamos na leitura do Evangelho, João capítulo 9, aonde, na minha opinião pessoal, há um dos sermões mais bonitos da Escritura Sagrada, feita por um homem, mas
estou falando de Jesus e do sermão da montanha, mas aquele ex-cego de nascença, que sermão poderoso. Quando os fariseus chegam para condená-lo e dizem: você nasceu todo cheio de pecado. Afinal de contas, ele não era fariseu, não era um doutor da lei, não era alguém que frequentava o templo. Tinha o problema da cegueira e eles achavam que esse problema era por causa de algum pecado dos pais ou um karma que ele tinha que carregar. E diz: você nessa condição quer nos ensinar? Esse homem transgrediu o sábado te curando? E ele, com maior simplicidade, diz: interessante, vocês são os doutores aqui, os quase santos, eu sou nascido todo em pecado. Vocês não conhecem ele? Vocês se agarram tanto ao sábado. E ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em amar, em perdoar, em curar. Quem é que pode curar o cego de nascença? Eu não conheço ninguém que possa fazer isso, a não ser que seja alguém que tem poder de ter isso. Então, se vocês preferem ficar agarrados ao sábado, à lei, ao que vocês fazem, pode ficar. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu enxergo. Contra fatos não há argumentos. E esse homem segue Jesus. E esse homem proclama Jesus, porque ele estava em trevas e agora conhece a luz. Ele agora tem um encontro com Jesus. Isso é ser e estar em Cristo. Você também tem a alegria desse cego, Você proclama com essa alegria, com esse entusiasmo, a mensagem desse que te tirou das trevas do pecado, que te limpou, que te iluminou e que te deu vida e te fez família de Deus, povo de propriedade exclusiva, nação santa, a fim de proclamar as virtudes desse que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz 1 Pedro capítulo 2:9. Que bom, porque Deus confia em você, o sal da terra, e principalmente como luz deste mundo de trevas, onde tem muita gente ainda na sonolência do pecado ou na ignorância espiritual. Somos santos, não porque abandonamos nossos pecados, ou porque abandonamos alguns vícios, ou porque comemos isso, bebemos aquilo, ou guardamos esse dia ou aquele dia. Somos santos porque o Espírito Santo nos chamou pelo Evangelho e faz com que a luz de Jesus brilhe em nós e por nós, assim como através de um belo vitral a luz do sol fez brilhar os olhos daquele menino que aprendeu que é ser santo diante de Deus. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.